Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos aqui a mais um vídeo. Esses últimos dias eu tenho recebido mensagens de pessoas aqui pelo canal decepcionadas com milagres que não aconteceram. Algumas receberam revelações que não se cumpriram. Um rapaz me escreveu dizendo que tem uma irmã que casou à base de revelação e o casamento não deu certo e agora não gosta mais de igreja que revela. Outros foi revelado um monte de vezes e nunca aconteceu nada, suas doenças não sara. Outros são iludidos com promessas de milagre. E eu decidi fazer o vídeo baseando, pensando nas perguntas ou nos comentários que algumas pessoas me fizeram. Você já deve ter visto na TV certas igrejas que prometem milagres 24 horas por dia. Toda vez que você muda de canal, pelo menos aqui em Curitiba é assim, toda vez que muda de canal e coloca lá, tá lá, promessas de milagre, você não pode aceitar ser pobre, ser isso, ser aquilo, doente, você não pode aceitar e tal e tal. Esses dias mudando de canal, eu coloquei naquela emissora, nessas igrejas que tem por aí, que todo mundo sabe quais são os, né? Que não precisa nem dizer nome. O pastor lá, o bispo, não sei, ele falou assim: você pode não ter culpa de ter nascido pobre, mas só morre pobre se quiser. Veja bem. E ele com certeza não é pobre, porque vive da igreja. Como é que pode uma pessoa cair nessa? Eu recebo com frequência mensagens de pessoas decepcionadas com milagres que não acontecem. Pessoas que receberam profecias, revelações que não cumprem. Agora eu vou dar uma explicação. Milagre é uma das formas de Deus se manifestar na vida de alguém. Milagre existe. Eu acredito em milagre. Mas tem que ser muito bem explicado, porque eles escondem a verdade debaixo do tapete para atrair pessoas e arrecadar dinheiro. Com certeza absoluta. Milagre é uma das formas de Deus se manifestar na vida de alguém, para provar que tem poder, mostrar a autenticidade do Evangelho. A Bíblia diz que Jesus realizou mais milagres do que estão escritos na Bíblia. Realizou mais, mas não foram escritos. Bom, na verdade é João capítulo 20, verso 30 e 31. Eu vou ler aqui. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo. É para evidenciar que ele era o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida eterna. Para que crescem que Jesus era o Filho de Deus, e crendo nisso, tenhais vida eterna. Crendo. Então, milagre ainda existe, mas não na mesma intensidade dos tempos de Jesus e dos apóstolos. Os milagres de Jesus e dos apóstolos testificaram que Jesus era o Cristo e a veracidade dos seus ensinos, os ensinos de Cristo e dos apóstolos. Hoje cremos na palavra de Deus pelos sinais citados na Bíblia. É como eu disse, milagre ainda existe, mas os requisitos para receber algum milagre são os mesmos dos tempos bíblicos. Alguns usam passagens bíblicas para argumentar que Deus dará tudo que você pedir. Por exemplo, Jesus disse: tudo que pedirdes em meu nome crendo receberão. Mas João disse em 1 João 5,14: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Um versículo complementa o outro. Deus dá tudo o que você pedir, mas se for da vontade dele. Não é uma contradição. Parece ser, mas não é.
A Bíblia promete que Deus suprirá nossas necessidades na alimentação e no vestuário. A Bíblia não promete que vai prosperar todas as pessoas e curar todas as doenças. O plano de Deus para cada pessoa está proposto por Deus, por Ele mesmo. Por isso Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Muitas igrejas fazem ao contrário. Buscam bens materiais e o reino de Deus fica para depois ou para nunca. Fica para trás. Estão perdendo todo o seu tempo. Vamos explicar por quê. Na Bíblia não existe promessa de enriquecimento para todos. Não existe promessa de prosperidade para todos. Não existe. E Deus não é obrigado a dar nada do que Ele nunca prometeu. Deus é o dono do ouro e da prata. E daí? Mas está escrito que Ele dará riqueza para todos? Senão, seria fácil identificar um crente em pecado. O crente pobre e doente era um crente em pecado. Esses que defendem essa ideia são ricos porque vivem da igreja, mas quando ficam doentes, vão ao médico. E na igreja deles estão cheios de pobres e doentes. Então essas promessas só cumprem na vida deles, porque vivem dos dízimos das pessoas. Mas quando ficam doentes, vão ao médico. Não existe na Bíblia promessa de cura para todas as doenças. Quer ver o exemplo que eu vou dar? É bem convincente. Paulo orava e os doentes saravam. Mas Timóteo tinha uma doença no estômago. E Paulo mandou ele tomar água misturada com vinho. 1 Timóteo 5:23. Por causa das suas frequentes enfermidades, possivelmente no estômago. Mandou tomar água misturada com vinho. Então, por que Paulo não orou para que Deus curasse? Por quê? E não para por aí. Paulo, quando partiu, deixou um homem doente. Por que Paulo não orou para que o homem sarasse e deixasse ele curado? Tanto Timóteo quanto este homem conheciam o poder de Deus. Não era necessário que Deus realizasse um sinal na vida dele para provar sua existência e seu poder. Eles compreendiam que se estivesse no plano de Deus curá-los, Deus os curaria, senão não curaria. E eles creriam no seu poder da mesma forma. É assim que funciona hoje. Curando ou não curando, Deus é Deus. Os apóstolos e discípulos eram pobres, bem como Jesus também era pobre. Essa promessa não se cumpriu para eles. E por que será que não se cumpriu na vida deles? Porque não é uma promessa. Você vai na igreja para buscar o reino de Deus e a sua justiça, a salvação da sua alma. Daí as promessas bíblicas vão se cumprir na sua vida. Coisas que não estão escritos na Bíblia, você entrega na mão de Deus. Se for da vontade dele, ele fará. Se for da vontade dele te prosperar, ele fará. Se for da vontade dele curar as suas doenças, ele fará. Você entrega na mão dele, para que seja feita a vontade dele. E assim ele fará, conforme João ensinou, 1 João 5,14. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, e não a nossa. Jesus disse na oração do Pai Nosso que seja feita a sua vontade. E essas igrejas milagreiras ensinam que vai ser feita a tua vontade, não de Deus, a sua que está ouvindo. E o resultado é decepção. Muitos se decepcionaram, e se você crer que é assim, também vai se decepcionar. Talvez você que esteja ouvindo já se decepcionou. Então ele fará tudo conforme a sua vontade, a vontade dele. E ele suprirá as suas necessidades básicas.
e você vai seguir o que Paulo disse. Tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes. 1 Timóteo 6 e verso 7. Muitas pessoas têm se esfriado na fé por culpa dessas igrejas. Uma vez eu fui em uma igreja pentecostal e o pastor leu aquela passagem que diz: "E não vos conformeis com este mundo." Daí ele tirou deste mundo e colocou 3 pontinhos. Estava o slide na parede. "E não vos conformeis." Daí ele começou: "Não vos conformeis com a doença, não vos conformeis com ser pobre." E foi indo. E o resultado qual é? O tempo passa e não acontece nada. Nada daquilo que não é da vontade de Deus e nada daquilo que não está nos planos de Deus. Só vai acontecer aquilo que está nos planos dele. E vem a decepção logo em seguida. A pessoa esfria. E muitos até abandonam a igreja. Essas igrejas estão cheias de crentes pobres e doentes. Eu sei porque eu vejo, que eu conheço algumas, e perto de casa tem algumas também. Eu sei que tem crentes lá dentro, pobres, cada um mais pobre que o outro, e doentes. E quando ficam doentes, vão se tratar no SUS, porque não ficaram ricos e não podem pagar plano de saúde. É verdade ou não é? É assim. Isso aí é uma estratégia para te atrair e pegar seu dízimo, o seu dinheiro, a sua oferta. Então, não caia nisto. Busque o reino de Deus e a salvação da tua alma. Eu acredito em milagre, mas não da forma que ensinam por aí. Deus pode curar qualquer doença e resolver qualquer problema e prosperar alguém se for da vontade dele. E também a seu tempo, no tempo dele, mediante a fé, obediência e perseverança. Não caia no engano de muitas igrejas por aí, que o resultado é decepção mesmo. Como muitos por aí se decepcionaram e continuam se decepcionando. E também não caia nessas. Essas igrejas sempre têm o costume de pedir dinheiro. Quanto mais você dar, mais Deus vai te abençoar. E isso tudo é artimanha deles para te atrair e pegar seu dinheiro. Milagre não é comprado. O que alcançamos de Deus é pela fé e não por mérito ou como forma de barganha. Eu dou e Deus me dá. O que recebemos é pela fé, pela graça e não comprado. Então, ainda bem que existe a internet. A gente fala coisa que as igrejas não falam. Eles não podem falar. Que muitos são manipulados pela sede deles lá, eu sei que muitos também sabem como é. Então eles não podem falar muitas verdades e são obrigados a atrair pessoas. Muitos são comissionados, então eles têm que atrair para arrecadar. Então por isso que eles não falam a verdade na íntegra e acabam enganando as pessoas, iludindo pessoas. Que muitas vezes vão fazer campanha nessas igrejas, pessoas que não têm dinheiro nem para pagar a passagem, acabam emprestando dinheiro para ir lá e acabam perdendo a passagem, perdendo os seus dízimos. Não conhecem o evangelho porque eles não pregam o evangelho lá, porque o foco deles é outro, e acabam sendo iludidos. Mas ainda bem que existe a internet aí que a gente pode falar coisas, né, que eles não falam e alertar alguns pelo menos, que nem todos gostam, nem todos concordam, mas para alguém sempre serve. A realidade é exatamente essa aqui. Então, obrigado a todos. Alguém pode não gostar, porque sempre tem pelo menos um que não gosta, sempre tem. Mas a maioria gosta, né? E isso é o que importa. Então, obrigado. Clique em gostei. Se inscreva no canal se não for inscrito. Clique no sininho para ativar as notificações. E até o próximo.